pessoal, voltando aqui, dando continuidade aí às nossas questões, né, sobre campo elétrico 2. Questão 6, ele diz assim: os desenhos A e B da figura a seguir representam linhas de campo elétrico. Considere as seguintes afirmações. A gente vai analisar, né, as duas imagens aqui, o campo elétrico formado em A e o campo elétrico formado em B. Opa, está dizendo aqui que a resposta é a B, né? A gente, voltando aqui para a questão 6, a gente vai considerar o seguinte. Afirmativa 1, diz assim: nos casos A e B, o campo elétrico é o mesmo em todos os lugares. Não. No ponto A, a gente vê que as linhas de campo elas têm a mesma separação, isso mostra que é um campo elétrico uniforme. Já em B, não. A gente sabe que quanto mais próximas as linhas de força, maior a intensidade do campo elétrico. Então, não é verdade que em todos os lugares os campos elétricos são iguais, não. Então, a afirmativa 1 está falsa. Então, confere aqui, com o item B, C e D. A gente já descartaria o A, já descartaria o E. Aí, vamos lá. Item 2. À medida que se move da esquerda para a direita, em cada caso, o campo elétrico se torna mais intenso. Da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita, em cada caso. Mas no item A, não. No item A é uniforme, né? Então, a afirmativa 2 também está falsa. 2 sendo falsa, a gente já descartou isso aqui, né? Item B, item C, aí descartaria o item D. A gente tem que fazer essas coisas porque no Enem a gente tem que ser rápido. A afirmativa 3. O campo elétrico em A é o mesmo em todos os lugares, porém em B o campo elétrico se torna mais intenso da esquerda para a direita. Pronto, o item 3 aqui está certo. Aí vamos ver aqui, verdade, verdade. Oh, meu Deus, aí nem dá para descartar, né? A afirmativa 4. Os campos elétricos A e B são criados por cargas negativas, localizadas em algum lugar à esquerda, e por cargas positivas em algum lugar à direita. Não, né? Seria o oposto. Aí, então, seria errado a afirmativa 4. Aí, a gente tem aqui, no item C, a afirmativa 4 sendo verdadeira. Aí, graças a Deus, a gente iria descartar. Então, sobraria a B. Mas só para finalizar, a gente vê aqui a afirmativa 5. Nos casos A e B, os campos elétricos são criados por uma única carga pontual positiva localizada em algum lugar à esquerda. Não, né? A gente não pode afirmar isso, não. Então, é falso mesmo. Beleza, vamos para a questão 7. Questão 7 diz assim: há situações na natureza que são impossíveis de ocorrer. Com base nessa afirmação, assinale abaixo a alternativa em que se apresenta um fenômeno físico que não ocorre. Olha, eu coloquei essa questão para a gente também treinar os conceitos de campo, né? Mas vai tratar também de outras informações, mas é sempre bom a gente revisar. Mas só lembrando que ele quer a alternativa em que se apresenta um fenômeno físico que não ocorre. Então, o que não ocorre é o incorreto que a gente vai procurar. Então, item A. Uma massa, ao ser abandonada numa região do espaço onde há um campo gravitacional, passa a se movimentar no sentido do campo gravitacional. Ok, verdade. Uma carga elétrica, ao ser abandonada numa região do espaço onde há um campo elétrico, passa a se movimentar no sentido contrário ao do campo elétrico. Verdade. Se você não sabia disso, a gente tenta fazer as questões teóricas para saber exatamente. O item C. 2 corpos a temperaturas diferentes são colocados em contato e isolados da vizinhança. O calor flui do corpo de temperatura mais baixa para o de temperatura mais alta. Ai, meu Deus, jamais isso pode acontecer. É sempre do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Então, pelo amor de Deus, o item C é o fenômeno físico que não pode ocorrer. Então, opa,
Então, realmente, era o item C aí. E para terminar, o item D diz: uma carga elétrica, ao ser abandonada numa região de espaço onde há um campo elétrico, passa a se movimentar no sentido do campo elétrico. Beleza. Vamos para a questão 8. Precipitador eletrostático é um equipamento que pode ser utilizado para a remoção de pequenas partículas presentes nos gases de exaustão em chaminés industriais. O princípio básico de funcionamento do equipamento é a ionização dessas partículas, seguida de remoção pelo uso de um campo elétrico na região de passagem delas. Suponha que uma delas tenha massa M, adquira uma carga de valor Q e fique submetida a um campo elétrico de módulo E. A força elétrica sobre essa partícula é dada por, olha, pessoal, a UES é uma questão da UES. A UES gosta muito de trabalhar com esse tipo de questões e que, na verdade, você está montando a sua fórmula, né? Com outros conceitos, mas se você já sabe como é que você acha o campo elétrico, fica fácil, ó. Item D. Mas vamos ver por quê, ó. Porque a gente já viu que campo elétrico é força sobre a carga. Aí ele pega e coloca uma massa aqui no meio, né? Ser utilizado, tal. Ele fala que a ionização dessas partículas seguida da remoção pelo uso de um campo elétrico e passagem. Suponha que ela tem a massa M. Aí ele mete uma massa aqui que é para deixar você meio desnorteado. Só que a gente sabe que essa massa ela tem a ver com essa força aqui, porque força é massa vezes aceleração, né? Só para a gente relembrar a segunda lei de Newton. Só que quem é aqui o campo elétrico? É a força sobre a carga. Então, essa massa está embutida aqui dentro. Então, qual é a força elétrica sobre a partícula? É só você multiplicar cruzando. Então, força é igual a quê? A E vezes Q. E vezes Q. Que é a mesma coisa que Q vezes E, que é o item D. Pronto. Questão 9. Questão 9. Considere o campo elétrico gerado por duas cargas elétricas pontiformes de valores iguais e sinais contrários, separados por uma distância D. Sobre esse vetor, campo elétrico, nos pontos aqui distantes das cargas, é correto afirmar que item A tem a direção direção perpendicular à linha que une as duas cargas e o mesmo sentido em todos esses pontos. Acho que eu coloquei a imagem aqui. Coloquei. Pronto, tá aqui as cargas, ó. Carga positiva, carga negativa, sempre saindo da positiva e entrando na negativa. Então, o importante é saber que elas têm a mesma direção da linha que une as duas cargas e o mesmo sentido em todos esses pontos. Então, é o item D, né, sobretudo por essa informação. Então, tem a mesma direção da linha que une as duas cargas e o mesmo sentido em todos esses pontos. Então, fique ligado aqui, né, em questões assim, tá? Tem a direção perpendicular à linha? Não. Tem a mesma direção da linha que une as duas cargas, mas varia, não pode variar de sentido. Tem a mesma direção perpendicular, não é perpendicular, né? Assim, não. A linha e mais varia de sentido, essa que está errada mesmo. Então, tem a mesma direção da linha que une as duas cargas e o mesmo sentido em todos os pontos. Beleza. E a questão 10, para a gente finalizar, diz assim: duas esferas metálicas contendo cargas Q e 2Q estão separadas pela distância de 1 metro. Podemos dizer que a meia distância entre as esferas do campo elétrico gerado por A, ambas as esferas é igual, B, é uma esfera meio do campo gerado pela outra, uma esfera é 1/3 do campo gerado pela outra, uma esfera é 1/4 do campo gerado pela outra, e ambas as esferas é igual a 0. Aí vamos lá, é o item B, mas vamos ver aqui. Ó, existe uma carga Q aqui, e existe uma carga 2Q aqui, e elas estão numa distância de 1 metro, uma da outra, certo? Só que ele está dizendo a meia distância, ou seja, na metade do caminho aqui. É 0,5 metros, né? Que isso aqui é a mesma coisa que 1/2, que foi o que eu usei aqui. Então, a fórmula é essa. Campo elétrico da esfera 1. Vou dizer que essa aqui é a esfera 1
e essa aqui é a esfera 2. Aí, kq sobre d ao quadrado. Como essa constante é igual para as duas, aí como eu falei antes, eu vou usar essa constante sendo 1. A gente vai usar essa constante sendo 9 vezes 10 elevado a 9, quando está dizendo que é no vácuo. Mas se não estiver falando, a gente pode atribuir um valor só para a gente fazer uma comparação, que é o caso dessa questão. Então, eu botei 1, porque eu atribuí esse valor porque achei mais fácil. 1 vezes 1, que é o valor da carga. Da carga 1 vale 1. Sobre 1 sobre 2, que é a meia distância, ao quadrado. Então, fazendo aqui as inversões, né? 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, aí eu fiz divisão de fração, né? Que ficaria o 4 sobre e 1 desce. Então, 1 vezes 4, 4. Então, 4 Newton por coulomb. Ó, pessoal, o que eu fiz aqui com essa fração, para não restar dúvida, é porque ficou assim, 1, aí essa fração aqui ficaria 1 quarto, né? 1 quarto. Aí, divisão de fração, repete a de cima e multiplica pelo oposto da segunda, né? Então, ficaria assim, 1 vezes 4. Não sei de onde foi que eu tirei esse 2, né? Vocês estão vendo aí que não tem esse 2, não. É 1 aí. Então, tá aqui, sobre 1. Pronto. Aí, ficaria assim. Então, 4 Newton por coulomb. Aí, o campo elétrico da esfera 2. Mesma coisa, vou usar a mesma constante, né? 1, só que a carga 2 vale 2 vezes, é 2 vezes maior, então, vezes 2, faz a meia distância, 1 meio ao quadrado. Faz a mesma coisa, né? 1 vezes 2, 2, multiplico pelo inverso da de baixo, 4 sobre 1, né? Então, 8 Newton por coulomb. Então, é verdade que a razão entre E1 e E2 vai ser 4 sobre 8, que dá 1 meio. Então, é o item B, com toda certeza, ó, até porque o item B está dizendo aqui, ó, uma esfera é 1 meio do campo gerado pela outra. Exatamente. Exatamente. Então, item B, e a gente vai ficando por aqui. Eu dei uma acelerada aí na resolução das questões, né? Para ver se dava tempo de resolver assim por aqui e não ficar um vídeo muito longo. Então, um beijão para vocês. Se vocês não se inscreveram ainda, se inscrevam. Espero que tenha tirado algumas dúvidas. Vai assistindo o vídeo aí, vai tentando responder, que dá certo. Um beijão, fique com Deus e até